A plenitude do caminho estreito. Capítulo 17. Guiados no caminho do Espírito. Precisamos nos encher do seu Espírito, pois somos o seu templo, morada de Deus, e Ele habita em nós. E a sua palavra nos mostra que somos selados por Ele. Efésios capítulo 1 e versículo 13. Após ouvir a palavra de Deus e crer, seja batizado para receber o seu selo. Selado significa que temos um dono, que somos propriedade sua. Tapados por Ele, o Espírito Santo é algo que nos preenche tanto, que nos transforma, nos conduz. A presença do Espírito na vida do cristão é que o ilumina, traz vida e traz luz. A importância do Espírito Santo é algo indispensável para se ter uma vida extraordinária, pois é Ele que nos ensina como agradar a Deus. Quando se está cheio do seu Espírito, não há espaço para o pecado, a imoralidade e as coisas deste mundo, pois quanto mais o sentimos, mais o queremos. Desde o dia que o conheci e senti a sua maravilhosa presença, nunca mais fui a mesma pessoa. Minha experiência com ele começou muito cedo. Nasci em um lar cristão e me sinto muito feliz por isso, mas o fato de eu ter nascido e me criado na comunhão da igreja não significa muito, pois conheço e acredito que você, leitor, também conheça pessoas que, como eu, nasceram em um lar cristão, mas até o dia de hoje não tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Quando eu era criança, gostava muito de brincar de culto com as outras crianças. Como onde eu morava era uma congregação, um dia comecei a louvar e a falar de Jesus no púlpito. De repente, algo extraordinário aconteceu. Comecei a sentir algo que nunca havia sentido. Orava e chorava e sentia um grande calor e um arrepio em todo o meu corpo. Naquela época, eu não entendi o que realmente tinha acontecido. Não tenho certeza de minha idade, mas acredito que isso foi aos 8 ou 9 anos. Minha mãe conta que eu entrei correndo pela porta dos fundos que dava acesso ao local onde eram realizados os cultos, com os olhos cheios de lágrimas, chorando muito e dizendo: Mãe, eu senti a presença de Jesus, eu senti a presença dele. Esse foi o nosso primeiro encontro. Acredito que naquele dia eu havia recebido a sua visita, a visita do Espírito Santo. Pois quando nós a recebemos, ficamos tão emocionados que não conseguimos nos conter, mas ainda não havia falado em línguas. Quando eu tinha 12 anos, comecei, através da oração, a incessante busca pela sua evidência em mim. Orava muito, orava nas madrugadas e pedia pelo batismo. Nesta época, já havia descido no batismo das águas, mas queria ter uma experiência real com o Espírito Santo. Vou tentar descrever em simples palavras o que eu senti quando falei pela primeira vez as tão desejadas novas línguas, ou línguas estranhas, como os crentes falam. Quando estamos orando com sinceridade de coração, entramos na atmosfera espiritual e nos entregamos a Deus de corpo, alma e espírito. É como se sentíssemos algo descendo do alto, como uma brisa, uma sensação de alguém estar por perto, mas não podemos vê-lo, só sentir. Então começa a nos envolver como um braço que nos conforta, que nos aquece e quase não suportamos mais.
Começamos então a tremer, pois a sua glória é algo indescritível e muito poderosa. É como se algo estivesse nos queimando, como uma sensação de calor, de acolhimento e poder. Neste momento podem vir as dúvidas, e é por isso que algumas pessoas se distraem e não o recebem. O batismo no Espírito Santo é algo que precisa ser desejado, algo que precisa ser pedido, sem dúvida no coração. A presença é tão real que nos eleva e faz com que nos sintamos leves, com grande paz e alegria, e nos emociona tanto que é como se fosse uma explosão dentro de nós. Então não conseguimos nos conter e soltamos a nossa adoração com os nossos lábios. É neste momento que vêm as palavras à nossa mente e começamos a mudar o que estamos falando. Dura um momento e depois é como se acalmasse e sentimos muita paz, alívio, sossego, como se as cargas pesadas tivessem sido tiradas de nós. Mas é claro que essa foi a minha experiência. Com você pode ser diferente. Quando amadurecemos na fé, sabemos que podemos nos controlar em reverência ao templo de Deus, para não escandalizar a obra do Senhor. E também sabemos que quando falamos em língua, edificamos a nós mesmos e não ao outro. Então, se não iremos profetizar ou interpretar, que estejamos discretos, orando em espírito. A igreja atualmente tem tido muita necessidade de interpretação de línguas, pois todos falam juntos e ninguém as interpreta. Mas a palavra não nos ensina assim. A interpretação edifica a igreja necessita desse dom. Paulo diz: o dom de profecia é maior, pois o que fala edifica-se a si mesmo e a profecia edifica a todos. Precisamos também de discernimento para saber se é de Deus, pois os demônios imitam as línguas para enganar a igreja. Por isso é necessário provar dos espíritos se são de Deus ou não. É maravilhoso ter o Espírito de Deus em nós. Ele sempre nos avisa e nos anima, nos direciona. Não estamos sozinhos. Ele é o nosso amigo. Precisamos conhecê-lo mais e mais. Você precisa experimentar deste amor. A poderosa unção de Deus precisa estar em nós. Quanto mais unção, mais poder. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Atos 10:38. Jesus foi ungido para realizar a completa e eterna salvação. O crente é ungido para pregar a salvação eterna e todos os seus benefícios, desde o advento do Pentecostes. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Precisamos da poderosa unção para o serviço. Muitos querem a unção do Espírito, mas não têm nenhum propósito de se dedicarem ao serviço do Senhor. O Espírito Santo só opera em vasos limpos, purificados. Deus não usa o seu poder através de vasos contaminados, sujos, cheios de pecado. O Espírito é como uma pomba, pois a pomba é considerada uma ave limpa, razão pela qual era usada em sacrifícios. Ela é uma referência à gentileza, à ternura, à amabilidade, à inocência, à bondade, à brandura, à paz, à pureza e à paciência. Quando andamos por parques e praças, vemos que as pombas são sensíveis. Quando as pessoas fazem movimentos bruscos, elas saem depressa, pois são seres brandos. Assim também é o Espírito Santo. Quando o entristecemos, ele se afasta de nós, se retira da nossa presença. Ele é o nosso amigo, nosso auxiliador nos momentos de dúvidas, o nosso consolador nas nossas tristezas. É como se fôssemos abraçados por ele em todas as horas. Sem ele, o vazio da alma jamais poderia ser preenchido. O Espírito habita no meio dos louvores, no meio da igreja que busca, na igreja que se consagra. Ele transborda os cristãos do poder de Deus. O homem pode perder tudo em sua vida, só não pode perder a presença do maravilhoso Espírito de Deus. E esta foi a parte B do
do nosso capítulo 17. Espero você na continuação deste capítulo. Obrigada, que Deus te abençoe e não se esqueça de se inscrever neste canal. Fiquem todos na paz de Deus.